que se tem é que, para cada milagre que Jesus fazia, há uma lição que deveria ser tirada, há um ensino que ele queria repassar aos seus ouvintes através do milagre que ele acabara de executar. Então, o milagre não é apenas Jesus resolvendo o problema de alguém, o milagre era além, era Jesus querendo passar uma mensagem para pessoas. Quando nós olhamos para o capítulo 17, na introdução do contexto deste milagre, a gente vai perceber que Jesus ele sempre conectou duas coisas: o sermão teórico e logo após a prática daquilo que ele havia ensinado por palavras. Olhando para o texto, a gente percebe que nos versos iniciais do capítulo 17, Jesus está ensinando de uma forma teórica alguns princípios do seu reino. E a ideia que se tem é que ele está dando uma aula de princípios aos seus discípulos. E se você ler esse verso, o capítulo 17, os versos iniciais, você vai perceber que Jesus fala de alguns temas importantes. Ele diz assim, iniciando o capítulo, dizendo: ai daquele que por ele vier o escândalo. Com isso, Jesus estava alertando os seus discípulos sobre a responsabilidade que estava incumbida sobre aquele que dizia ser seu discípulo. Aí ele prossegue dizendo para outra ensino, ele vai falar sobre o perdão. Ele fala assim: se o teu irmão pecar contra ti e se arrepender e vier te pedir perdão, até 7 vezes você deve perdoá-lo. Os judeus, eles haviam criado o entendimento que se um homem era capaz de perdoar o seu irmão por 3 vezes, esse homem havia alcançado a perfeição do perdão. Só que Jesus ele vem e traz um ensino ainda mais intenso. Ele diz não somente 3 vezes, mas até 7 vezes. A ideia de Jesus não é sobre números, é sobre um perdão contínuo. Não se deve ter limite para perdoar. Aquele que escolheu ser discípulo, ele deve carregar um coração perdoador. Parece meio pesado, e isso gera uma certa pressão aos discípulos, porque eles olhando para os seus próprios corações endurecidos, porque a nossa natureza humana é depravada, eles olham a promessa e dizem: Senhor, isso tudo que o Senhor fala é bom, mas a gente não tem capacidade suficiente para realizar essas demandas com a nossa própria força. Nós temos um apelo, Senhor, para a gente cumprir isso. Aumenta a nossa fé, acrescenta-nos fé, porque com a fé que a gente tem, a gente não é capaz de cumprir essas demandas. Aí Jesus ele vai dar uma aula de fé. Olha que interessante, ele diz: olha, é simples. Se a vossa fé for como um grão de mostarda, você dirá a uma moreira: arranca-te e lança-te ao mar, e assim sucederá. O que é que Jesus quer dizer com essas palavras? Vamos explicar todo o verso. Primeiro é fé como um grão de mostarda. Na cultura judaica, o grão de mostarda era a menor semente que existia. E eu, como um pregador curioso, fui pesquisar e de fato a semente do grão de mostarda era um grão menor que o caroço de arroz. Só que o interessante do grão de mostarda é que, embora ele esteja muito pequeno e menor que um grão de arroz, depois que ele é lançado em uma terra e é regado, ele se torna uma grande árvore, podendo chegar até 5 metros de altura. Então, quando Jesus falou assim: se a vossa fé for como um grão de mostarda, Jesus está falando disso, de uma fé crescente, que ainda em seu estágio inicial pequena, mas que com o passar do tempo ela cresce e se desenvolve. É sobre uma fé crescente. Aí Jesus falou que para essa fé crescente, uma fé que se desenvolve, uma fé que cresce, você dirá a uma árvore chamada amoreira: arranca-te daqui e lança-te no mar. Porque Jesus usa essa segunda tipificação para exemplificar aquilo que ele está falando. Por quê? A amoreira era uma árvore com um sistema de raízes muito intenso. Era muito difícil o homem poder arrancar uma árvore dela do solo, porque as suas raízes se dividiam de uma maneira muito intensa dentro do solo.
a teoria e a prática. E depois desses ensinos, no verso 11, Lucas fala que eles estão a caminho de Jerusalém, Jesus e seus discípulos. E em algum ponto entre a Samaria e a Galileia, o inesperado acontece. E o que é? Jesus, enquanto caminhava com seus discípulos, eles entram em uma aldeia de leprosos. E no momento que os leprosos ouviram e viram que Jesus passava, eles foram de encontro ao mestre. Só que o texto diz que eles pararam de longe. Talvez você se pergunte, o que é o leproso? Eu quero te introduzir o que é o leproso. Olha para cá. O leproso é alguém que um dia percebeu que havia algo de errado em sua pele. E quando ele foi até o sacerdote para ser examinado, o sacerdote lhe daria pelo menos 2 diagnósticos médicos. O primeiro é: se a lepra estiver em fase inicial, possivelmente será lepra nodular. Os nódulos ficarão avermelhados e a carne começará um processo de decomposição. Mas leproso, se a lepra estiver em fase avançada, possivelmente a lepra anestésica. Porque a essa altura ela já atacou as extremidades nervosas da pele, e a parte afetada da pele perde a sensibilidade ao toque, à temperatura. E tem mais: os membros inferiores, como o nariz, dedos e orelhas, vão se decompor e vão cair. A pele começa a apodrecer. E o odor que sai da pele é muito forte. O leproso é alguém que não poderá mais viver com a sua família. Ele deve abandonar a sua casa, abandonar a sinagoga, abandonar a vida social e morar no leprosário. Ele deve deixar o seu cabelo crescer, raspar a sua barba, se vestir de trapos, colocar um sino no seu pescoço. E aonde é que ele passasse, se tivesse pessoas sãs, ele teria que gritar: imundo, para que todos percebessem que ali estava o leproso. O leproso, por a lepra ser uma doença incurável, era alguém que recebeu o diagnóstico médico da vida. E o diagnóstico é: não tem cura para o seu problema. Você deve esperar a morte e envelhecer nessa situação. O problema da lepra é que enquanto aquele que está leproso ele vive e envelhece, ele vê a sua própria carne se decompor, ele vê os seus membros caírem, ele vê a sua própria morte. O leproso é alguém que está vivo, mas com a aparência de morto, a pele descamada, um odor muito forte, vivendo isolado com outros leprosos juntos. O leproso é alguém que recebeu o diagnóstico da vida: não há nada a se fazer. Para o seu caso, é esperar a morte até que a sua vida cesse. Agora, olha que interessante, irmãos. Lucas diz para nós que 10 homens estavam vivendo nessa condição. Lepra espalhada pelo corpo, talvez alguns membros já haviam se dissolvido com o passar dos anos. Cheiro forte, envolvidos naquela vida de tristeza e solidão. E a vida havia dado um diagnóstico para aqueles homens: é esperar a morte e morrer, não há cura. Só que a história destes homens ensina para nós algo grandioso, pastor Marco. Eu não sei qual era a condição destes 10 homens antes da lepra. A única informação que Lucas dá para nós é que entre os 10 há um que é samaritano. Peraí, pregador. Os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Os samaritanos não cumprimentavam os judeus, mas entre os 10 leprosos há um samaritano. Por quê? Porque eles compreenderam que a necessidade que eles tinham era maior que as barreiras que os separavam. Os samaritanos não se comunicavam com os judeus, mas veja, entre os 10 homens com necessidade, há um samaritano no meio deles. Porque quando a necessidade é compreendida, ela tem este poder de conectar pessoas. Agora, olha que interessante. Eu não sei qual era a circunstância, a situação. Eu não sei qual era a classe social destes 10 homens antes da lepra. Eu não sei se um era mais rico, o outro era mais pobre. Eu não sei se um era da classe média e o outro era da classe pobre. Eu não sei. O que eu sei é que a lepra os nivelou. A lepra os colocou
necessidade foi tão poderosa que ela teve o poder de conectar estes homens. E quando a necessidade é compreendida, ela faz isso, ela nos conecta. E parece que eu vejo 10 homens com a mesma necessidade, parados, e pensando assim: peraí, a lepra é tão complicada que ela deteriora até mesmo as cordas vocais do indivíduo. Então, se um dos leprosos clamarem sozinho, o mestre nunca vai escutar, porque o máximo que vai sair é uma voz baixa e rouca. Mas se nós 10 clamarmos juntos, mas vamos conectar a pouca força que nós temos. A nossa capacidade é limitada, mas vamos conectar a pouca capacidade que nós temos. A nossa resistência é baixa, mas vamos conectar aquilo que é pouco em nós e clamar por misericórdia, porque todas as vezes que amam homens se ajuntam para clamar por misericórdia, a mão de Deus sempre derramará algo da parte do céu sobre nós. Eu vou repetir para você entender isso. Todas as vezes que homens se ajuntam, homens com a mesma necessidade, para clamar aos céus para que a misericórdia de Deus venha, a mão de Deus derrama misericórdia sobre nós. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Se nós ajuntarmos a nossa pouca força nessa noite e levantarmos um clamor ao céu para que Ele faça coisas no nosso meio, a mão de Deus terá liberdade para se manifestar e trabalhar no meio de nós. Há um clamor que movimenta o céu, e o clamor é de uma igreja conectada, clamando a Deus por misericórdia. Há um clamor que move a mão de Deus, que é o clamor de uma igreja que se ajuda para clamar a Deus por misericórdia. Quando Jesus olha para os homens gritando de longe, porque eles estão parados de longe, como diz o texto, Jesus libera uma palavra sobre eles, e a palavra é: vá até os sacerdotes. Irmãos, mas espera aí, talvez o que eles esperavam era um milagre instantâneo. Porque é tão fácil para Jesus estender a mão sobre eles e curar eles imediatamente, mas por que Jesus não cura eles imediatamente? Jesus deixa uma palavra para eles, e a palavra é: vá até os sacerdotes. Mas enquanto essa palavra é dirigida, irmão meu, não aconteceu nada. Eles estão lá com as mesmas feridas, com as mesmas chagas, com os mesmos problemas. Mas espera aí, a gente está diante do homem que resolve o problema e ainda estamos com problemas sim. Mas ele liberou uma palavra sobre nós, e a palavra que ele liberou é: vá até os sacerdotes. Qualquer ideia de Jesus é essa. O milagre não vai acontecer agora, mas enquanto vocês caminham em direção à palavra que eu liberei sobre vocês, eu vou realizar o milagre que vocês não podem fazer. Eu aprendo duas coisas com Jesus aqui. A primeira é: quando Jesus libera a palavra sobre eles, não há um sentimento de cura, não há uma manifestação, não há uma luz que brilha, não há um toque, não há um calor do corpo deles, não, nada muda. Porque Jesus está querendo criar naqueles homens uma fé que não depende dos sentimentos para existir. Sabe de uma coisa, irmão? A nossa fé não pode estar baseada nos nossos sentimentos. E por que eu digo isso? Eu já vi muita gente dizer assim: eu não sinto que eu fui perdoado por Jesus, eu não sinto que eu sou salvo, eu tenho dúvida da minha salvação. Irmão, enquanto a sua fé estiver baseada nos seus sentimentos, você vai viver sempre com dúvida das coisas, porque o nosso coração é enganoso e os nossos sentimentos sempre irão nos acusar. Mas a nossa fé não deve estar alicerçada
uma vez que as nossas mãos foram levantadas e os nossos pecados foram tratados, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque na cruz do Calvário o Cordeiro levou os nossos pecados. Eu sinto a presença de Deus aqui essa noite. Levante a sua mão, levante. Eu quero ministrar a mão de Deus para a sua vida. Deus está gerando em você essa noite uma fé não alicerçada em coisas. Deus está gerando em você nessa noite uma fé não alicerçada em seus sentimentos. Deus está gerando em você nessa noite uma fé alicerçada na palavra e naquilo que Ele diz. E se você recebe esta palavra, abre a sua boca, porque há um mover no Espírito nessa noite. O Espírito está se movimentando e está te tocando aqui nesse lugar. Ainda um ensino que podemos extrair deste texto é que a palavra de Jesus para eles foi esta: vá até os sacerdotes. E aí Lucas escreveu dizendo: e enquanto eles iam, eles foram curados. O milagre não aconteceu enquanto eles recebiam a palavra, o milagre aconteceu enquanto eles cumpriam a palavra. Porque o caminho da palavra é um caminho de milagres. O caminho da obediência é uma trajetória que experimentaremos milagres da parte de Deus. Enquanto eles caminhavam em cumprimento a palavra liberada por Jesus, Jesus se comprometia em fazer o milagre que eles precisavam. O milagre foi acontecendo à medida que eles caminhavam de acordo com a palavra do Mestre. A cura foi acontecendo na medida em que eles obedeciam às palavras do Mestre. A palavra do Mestre foi: vá até os sacerdotes. E enquanto eles iam até os sacerdotes, o poder de Deus se manifestava e o milagre se materializava. Eu tenho a palavra para dizer para alguém: a palavra é o caminho da obediência, é uma trajetória de milagres. No dia em que decidimos viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, no momento em que colocamos a nossa vida em alinhamento com a palavra de Deus, nós viveremos uma vida de milagre, uma trajetória, milagre no processo, milagre no caminho, porque há milagres no caminho daqueles que vivem de acordo com a palavra. O texto diz que eles estavam indo, e em um momento algo começou a acontecer. Eles perceberam que as enfermidades que estavam sobre todo o corpo começaram a desaparecer. Um deles, percebendo que já estava sendo curado, ele não se contentou com a cura. Um sentimento de alegria, gratidão tomou conta do seu coração. E ele diz: não, eu não vou
10, aqui o texto diz que eles clamaram de longe, certo? Mas agora, depois da cura, ele chega e se prostra aos pés. O leproso distante, mas depois de curado aos pés. Na antiga vida distante, mas depois de curado aos pés. Jesus marcou a vida daquele homem em dois extremos, antes da lepra e depois da lepra. Antes da lepra distante, depois da lepra aos pés. Assim também é a nossa história, antes da cruz distante, depois da cruz aos pés. Antes da cruz perdido, depois da cruz aos pés. Antes da cruz sem perdão, depois da cruz perdoado. Porque somente a cruz de Deus tem poder para colocar o pecador aos pés do seu Salvador. A boa nova de Jesus para nós é essa, irmãos, que nós que um dia estávamos distantes, agora podemos nos prostrar aos pés daquele que resolveu salvar a nossa alma do pecado do inferno. E sabe como é que ele marcou a sua história em antes da cruz e depois da cruz? Foi quando ele ainda estava no Getsemane. O seu suor saía como gotas de sangue. A agonia invadiu sua alma. E afligido, ele orou dizendo ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, sim a sua. Sabe quando foi que ele fez isso? Foi quando o carrasco pegou e arrebatou uma das suas costas a chibata romana composta de chumbo, osso e borracha. Arrebatou uma das suas costas 39 vezes. As pontas do chicote tinham pequenos fragmentos de ossos de carneiro. À medida que o chicote batia, os ossos laceravam o tecido da sua pele e as esferas de chumbo comprimiam as feridas. Para aqueles que olhavam por dentro de longe, a sua carne foi tão estourada pelo chicote que os ossos das suas costelas ficaram visíveis do lado de fora. Não bastando isso, a coroa foi colocada a pauladas, coroa de espinhos sobre a sua cabeça. À medida que os espinhos penetravam, feriam o couro cabeludo e o sangue era derramado sobre a face do Cordeiro de Deus. Não bastando isso, o patíbulo romano, a trave de madeira, pesando aproximadamente 50 quilos, foi colocado sobre as suas costas escoladas. A tradição diz que até o Gólgota ele caiu pelo menos 3 vezes, a cada queda, os seus joelhos eram friccionados às pedras do caminho. E a madeira era friccionada às chagas que já estavam nas suas costas. Ele caiu e se levantou. Não bastando isso, chegando no Gólgota, um cravo transpassou a sua mão direita, outro cravo transpassou a sua mão esquerda. Um cravo com mais de 12 centímetros transpassou os seus 2 pés, o direito e o esquerdo. E lá estava o Cordeiro de Deus pendurado no madeiro no alto do morro. Mas naquela cruz, enquanto ele estava ensanguentado, se tornou maldição em nosso lugar. Deus estava pregando a maior mensagem de amor da história. Porque foi por isso que João, no capítulo 3, versículo 16, ele escreveu que Deus resolveu nos amar de tal maneira que ele pegou o seu próprio filho e colocou na cruz. A cruz é uma prova do amor de Deus para nós. A cruz é Deus demonstrando o quanto Ele nos ama. A cruz é Deus dizendo para nós que o amor dele era grande, a graça dele é abundante para perdoar os nossos pecados. E todas as vezes que eu olho para a cruz grita para nós pecadores 2 coisas. A primeira coisa que a cruz grita para nós pecadores é: pecador, não há nada que você possa fazer para salvar a sua própria alma. O seu trabalho, o seu ministério, a sua credencial, o seu serviço, o seu dinheiro, não. Isso não pode livrar a sua alma do inferno. A cruz grita para nós que nós precisamos de um Redentor para levar os nossos pecados sobre eles.
diz para nós que não importa qual seja o nosso pecado e passado, há perdão de Deus para nós na cruz. A graça abundante que vinda na cruz do Cordeiro de Deus. Nenhum pecado é tão grande para superar o tamanho da graça abundante que Deus resolveu nos ser. Se coloca sobre os seus pés. Você tem na mão dessa pessoa que está do teu lado, meu carro vai ser rápido. Irmãos, é bom falar sobre a cruz, mas também é importante falar sobre o que vem depois da cruz, porque nós estamos hoje depois da cruz. E historicamente, na história do Evangelho, na história bíblica, o que é que vem depois da cruz? Depois da cruz, ele é ressurreto aos céus. E aí a palavra que ele diz em João 14, ele diz assim: se eu não for, o Espírito não virá. Mas se eu ir, o Espírito virá sobre vós. Então ele vai, e o Espírito desce. E no Pentecoste, muitos crentes são batizados e falam novas línguas. Depois da cruz, o Espírito desce, e os crentes são batizados com o Espírito Santo. Depois da cruz, o Espírito desce, e os crentes recebem dons espirituais de Deus. Depois da cruz, nós carregamos e somos portadores do Espírito Santo. Depois da cruz, nós temos autoridades para repreender os demônios e as enfermidades no nome de Jesus, e eles devem se submeter ao nome dele. Eu quero te fazer um desafio. A cruz conquistou tantas coisas para nós, pastor, coisas que nós não pedimos mais. Eu me lembro, irmãos, quando eu tinha 11 anos de idade, começando a pregar, eu ainda não era batizado pelo Espírito Santo. E eu orava incessantemente, eu subia ao monte com meus amigos para Jesus me batizar com o Espírito Santo. A gente já não vê mais adolescentes clamando e desejando, almejando isso. A gente já não vê mais muitos crentes orando a Deus pedindo que dons espirituais sejam liberados sobre eles. A gente tem irmãos nas igrejas que, por muito tempo de fé, de caminhada cristã, ainda nunca almejaram falar em outras línguas. A cruz conquistou tanta coisa para a gente, porque é que a gente não está fazendo uso disso que Deus colocou para a gente. Porque ele diz: aquele que pede recebe, o que bate a porta se abre. Nessa noite, o desafio para você é: nós vamos orar, e você vai pedir para Deus alguma coisa que seja espiritual, seja a salvação de alguém, seja um dom espiritual. Se você não é batizado, peça para que ele te batize, que você fale em outras línguas. Mas o seu desejo nessa noite vai arder, o seu coração vai queimar por algo que seja dos céus. E se você tiver fé, você pode receber nessa noite. Então segure a mão deste teu irmão, feche os olhos, levante as mãos dele para cima e eleve um clamor saudável, natural e espontâneo aos céus. Eu só vou orar depois que você estiver clamando. Nós dizemos no começo da mensagem que quando a igreja se une, busca, clama ao céu, o céu se movimenta e derrama a glória sobre nós. Quando a igreja ora junta, o céu se movimenta e o Espírito se move sobre nós. Quando a igreja clama por coisas dos céus, os céus abrem as comportas e derramam chuvas de bênção sobre a igreja. Então ore com fé. Aquele que pede recebe, o que bate a porta se abre, aquele que procura
nós temos alimentado a nossa alma. Oh, glória. Glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu sinto a graça do Senhor. Deus, Ele tem o melhor para você. Aleluia. Nós temos os benefícios da obediência. Quando o Senhor, aleluia, falou ao povo de Israel, se eles diligentemente obedecessem a Ele, os mandamentos que Ele está dando, o Senhor, Ele estaria abençoando, mandando a chuva na terra, para que a terra produza o seu fruto e você desfrute das bênçãos dele. Glória a Deus. Meus queridos, é aquilo que eu disse. Se você, aleluia, nesta noite alimentou a sua alma, glória a Deus, a sua fé, ela já está em ação. Glória a Deus. Como diz nosso irmão nesta noite, faça uso da sua fé. Glória a Deus. Nós estamos chegando ao final. Quero estar dando aqui os avisos. Aleluia. Amanhã nós teremos aqui das crianças, dos adolescentes, às 18 horas. Glória a Deus. Sexta e sábado estava no domingo. Nós teremos a escola bíblica. Professor presbítero Joaquim. E às 19 horas será o culto de missões. Está na direção da Camisa Rosemia e o pastor Rosemia vai estar trazendo a palavra. Lembrete que o Senhor Deus de vossos pais vos aumente ainda 1000 vezes mais do que sois e vos abençoe como vos tem falado. Deuteronômio 1, versículo 11. Continua aí os diáconos da semana, o diácono Sérgio, o nome geral Alvim, o Keila e ele produz na recepção. Igreja, coloca de pé, glória a Deus. Nós queremos às 7h30 da manhã, é oração. Você é convidado a estar participando na parte da manhã do curso. Bem? Glória a Jesus. Nós vamos agradecer a Deus, quero agradecer ao bom e nos atendeu o convite. Deus abençoe a sua vida, ministério, família. Tá? Glória a Deus. Aleluia. O que você tem em suas mãos? Aparentemente, nada. Não é assim? Olha para as suas mãos.
aparentemente você não tem nada, mas nós vamos fazer uso da fé, que a palavra dessa noite, aleluia, foi ministrada, então nós vamos fazer uso da fé, aleluia. Por quê? Olha aí para a sua mão, não tem nada, mas agora olha os olhos da fé. Glória a Deus. Agora eu vou perguntar de novo: o que você tem nas tuas mãos? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar ministrando agora. Eu vou ministrar. Aleluia. E se você tiver fé, você vai receber. Glória a Deus. Semana passada, o presbítero Joel estava ali acuado, sentindo muita dor, passando muito mal. E quando eu disse para ele: se o senhor crê, o senhor vai receber. Ele creu, tomou posse da vitória. Aleluia. E ele está aqui adorando e glorificando ao Senhor. Então, com suas mãos estendidas aí, você vai trazer a sua memória. Eu não sei o que você pediu ao Senhor. Eu não sei, aleluia, que porta que você queira que o Senhor abra. Glória a Deus. Mas se você crê, o Senhor ele pode fazer isso. Aleluia. Veja os teus olhos. Aleluia. Aleluia. Orem comigo, Senhor Deus e Pai. Neste momento, Deus, eu estou ministrando agora, Pai. Meu Deus, eu sou pequenininho, mas Tu és grande. Aleluia, eu não posso, mas Tu podes, Senhor. E nesta hora, meu Deus, a Tua igreja está, Senhor, com as mãos estendidas. Pai, nós estamos fazendo uso da nossa fé. Eu peço ao Senhor, Deus, coloca agora, Senhor, na mão dos Teus filhos, Senhor, que eles venham sentir agora, tocando na mão deles a chave da vitória. Alaia, pastor, a sua no nome de Jesus, receba. No nome de Jesus, receba a sua vitória. Não importa se é impossível para você, não importa se é difícil, aleluia. O que nos importa agora é que Deus está pegando e dando vitória nas suas mãos. Receba ali, receba no nome de Jesus, receba para a glória do nome de Jesus. Meu Deus, convido, Senhor, nesta noite, esta chave da vitória na mão dos teus filhos. Seja a tua mão, sente aí, sinta você segurando esta chave aí, meu querido, aleluia. É com ela, aleluia, que estas portas que estão trancadas serão abertas. Se você puder, levante uma das tuas mãos em direção ao céu agora, aleluia. Diga comigo: Senhor, nesta noite, nós estamos fechando o primeiro elo desta campanha e estamos crendo que o Senhor fará o impossível para nós. E nesta noite, nós estamos tomando posse da nossa vitória. Receba no nome de Jesus. Pai, leve, Senhor, nós para o nosso lado, debaixo da Tua proteção divina. E nós estamos, Deus, saindo daqui, levando a nossa bênção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora estende a tua mão para você receber a bênção. Igreja do Senhor, que a graça de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós agora e para todos sempre. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos em paz, que Deus nos abençoe.